Boa tarde, tudo bem com você? Hoje nossa aula será de ciências. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! E hoje nós vamos continuar falando sobre animais marinhos. Lembra que na aula passada nós estudamos sobre este tipo de animal? E nós falamos que todo animal marinho passa a sua vida inteira ou parte dela onde mesmo? Isso, embaixo da água. Isso mesmo, né? A professora inclusive deu alguns exemplos, né? Por aqui nós podemos ver alguns exemplos de animais marinhos que passam parte da sua vida embaixo da água, né? Temos a foca, temos o jacaré, temos o pinguim, né? Estes são alguns exemplos de animais marinhos que passam somente parte da sua vida embaixo da água. Agora, estes outros animais aqui que você está vendo, eles dependem o quê? 100% para poder viver embaixo da água. Mas isso você já aprendeu, não é verdade? Bom, lá na nossa apostila tem uma parte que fala sobre alguns animais fantásticos que se destacam na natureza, né? Ali nos oceanos, nos mares. O primeiro deles é o maior e o mais pesado animal marinho. Você sabe qual que é? Olha só ela aqui. Esta é a baleia azul. E no livro dos recordes ela está como a maior e a mais pesada dos mares, das águas, né, dos oceanos. E aquele peixe que é mais rápido, que supera qualquer um, é esse daqui. O nome dele é agulhão-vela, né? Por conta do formato ali, né, do seu corpo. E o outro que o nosso livro descreve, né, como sendo o mais temido de todos, e eu tenho certeza que esse você conhece, é esse aqui, olha só, é o tubarão branco. Este animal, ele é o mais temido por todos, né? Ele geralmente aparece nos filmes, não é verdade? Atacando as pessoas e tudo mais. E ele, no livro dos recordes, é considerado o mais temido por todos. Bom, agora que a gente recordou um pouquinho daquilo que nós estudamos, né, na aula anterior, a professora vai passar para você um vídeo falando um pouquinho sobre as curiosidades, né, dos animais marinhos. Fique aí com o vídeo. Todos os anos novas espécies de animais são descobertas. Algumas delas se tornam impressionantes, tanto que alguns se parecem com ficção científica. Vou mostrar-lhe os 10 animais marinhos mais raros do mundo. Número 1. Dragões do mar. Este animal único, cientificamente chamado dragão marinho Pholaeus, é um peixe marinho pertencente à família Syngnathidae, que inclui o cavalo marinho. É nativo das costas sul e oeste da Austrália. Seu corpo parece ser formado por algas, folhas e ramos, dando-lhe um aspecto peculiar que permite misturar-se para evitar predadores e sobreviver. Apesar disso, é uma espécie que está em perigo de extinção devido ao mau trabalho do ser humano. Número 2. O caranguejo de Yeti. O caranguejo de Yeti, cientificamente conhecido como Kiva hirsuta, é um crustáceo decápodo recentemente descoberto no Pacífico Sul. Esta espécie única é coberta por sedas, que possuem colônias de bactérias em sua superfície. Os pesquisadores especulam que talvez o mesmo caranguejo cresça e coma essas bactérias. Além disso, tem garras peludas que contêm bactérias filamentosas, o que evitaria que o animal fosse envenenado pelo veneno de minerais encontrados nas profundezas do oceano. Número 3. Peixe-sapo peludo. Cientificamente conhecido como Alobatrachus didactylus, é um peixe marinho distribuído ao longo da costa atlântica de África e do Mediterrâneo Ocidental. Sua aparência faz parte das mais estranhas criaturas do mar. Esta espécie, encontrada nas águas quentes da Indonésia, caminha nos fundos marinhos em busca de comida, escondida entre esponjas e corais. Seu nome de sapo está bem colocado, por sua aparência, a forma semicircular de seu corpo, sua boca grossa e sua posição na areia quando pulando em sua presa. Número 4.
O polvo do mundo. Este polvo, cientificamente conhecido como Grimpoteutes, pertence ao gênero dos moluscos cefalópodos da ordem dos octópodos. Às vezes é chamado de polvo do mundo por causa das barbatanas que tem, semelhante às orelhas, que são projetadas em sua cabeça, lembrando as orelhas voadoras do elefante de Walt Disney. São criaturas bentônicas, vivem entre as profundidades marinhas extremas. Número 5. O porco marinho. O porco marinho vive no fundo do oceano e alimenta a lama do fundo do mar. A família dos Oshinotidae pertence. É uma espécie de tubarão pequeno que geralmente não gasta 150 centímetros de comprimento, que habita o mar Mediterrâneo. Esta espécie é muito difícil de ver ou pescar, uma vez que é encontrada em fundos marinhos muito profundos, perto de 800 metros. Os cientistas ainda não descobriram como sobreviver com êxito nessas condições. Número 6. Os mixinos. A carapaça selvagem ou peixe-bruxa são uma espécie de peixe agnado que inclui cerca de 60 espécies. É talvez a mais desagradável das criaturas do mar, em grande parte devido à sua capacidade de produzir lama. Eles não têm maxilas. Em vez disso, têm duas estruturas que se movem horizontalmente e servem para capturar suas presas. Ele alimenta as vísceras de animais maiores e às vezes é introduzido em espécimes vivos para roer. Normalmente, eles são ghouls. Número 7. O peixe gelatinoso. Este é um tipo de peixe gelatinoso da família Psychrolutidae, que mora a cerca de 1000 metros de profundidade nas águas da Nova Zelândia e do leste da Austrália. Há poucas pessoas que as viram. Os pescadores quase nunca os pegaram. Como a sua densidade é menor do que a da água, dificilmente gasta energia na natação e engole tudo que flutua na frente da boca. Realmente uma criatura estranha. Número 8. Os Shaoliodos. Shaoliodos é o nome de um gênero de peixes abissais pertencentes à família Stomiidae, que atingem tamanhos entre 30 e 60 centímetros de comprimento. Como outros peixes abissais, esses peixes usam órgãos bioluminescentes localizados na barriga e no final de uma barbatana para atrair presas e depois caçam nas profundezas do oceano, onde a luz solar não penetra. Tem um aspecto terrível, e não é por menos, uma vez que é um dos maiores predadores de seu habitat. Número 9. Aroptron meleagris. O Aroptron meleagris é uma espécie de peixe da família Tetraodontidae. Muitos pensam que esse peixe mantém líquidos quando ele se inveja, mas, na realidade, o que se aplica é a autodefesa. Este peixe do Oceano Pacífico pode atingir 50 centímetros de comprimento quando se expande como um balão. É muito colorido e um dos espécimes mais curiosos da fauna aquática. Número 10. A lula de vampiro. O nome dessa lula aterrorizante é muito adequado para ele. É uma lula de entre 15 e 30 centímetros de comprimento, que tem uma espécie de camada que cobre todo o corpo, de cores vermelhas e pretas, que vivem na mais intensa escuridão e na solidão. É um animal de classificação muito complicado, uma vez que é uma espécie única no mundo. O Vampiromorphida. Certamente há muitos animais que ainda não foram descobertos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Muito bem! Agora que você já, aprendeu um pouquinho mais sobre os animais marinhos, a gente vai tratar de um outro assunto muito mais importante. Você sabia que os oceanos e os mares, você já sabe que os oceanos e os mares são os lares dos peixes e dos animais marinhos, certo? Pois é, mas você sabia que este ambiente está sendo cada vez mais poluído? Isso mesmo, as pessoas têm jogado nos rios, jogado nos oceanos e nos mares cada vez mais lixos. E isso prejudica quem? Todos os animais que dependem desses lugares, Infelizmente, os oceanos têm sido cada vez mais ameaçados por essa prática das pessoas. As pessoas que não são conscientes e jogam plásticos, lixos, às vezes o esgoto nos oceanos, nos rios. As mudanças que nós estamos vendo e percebendo que acontecem e que estão acontecendo, nada mais é que consequência dessa poluição, a poluição dos nossos rios. Sem contar que muitos animais podem desaparecer. Você já pensou
Você viu quantos animais lindos nós temos lá no fundo do mar? E correr o risco de não ter mais essa beleza maravilhosa que Deus criou? Você já pensou nisso? Que nós podemos ficar sem e nunca mais poder contemplar essa beleza? Pois é. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos começar a cuidar do nosso lixo. E isso nós já estudamos, não é verdade? Se você faz um pouquinho, o seu amiguinho faz outro pouquinho, nosso planeta ele vai começar o quê? A ficar protegido, principalmente os oceanos e as águas, e os oceanos, os mares e os rios. Outra coisa também que nós podemos ver é que muitos animais se machucam com esses lixos que são jogados, né? Agora você vai ver um vídeo das consequências que os animaizinhos estão tendo por conta da falta de cuidado do ser humano com o meio ambiente. Confira aí. Todas as formas de vida no planeta têm origem na água e dependem dela para sobreviver. A água dos mares, rios e lagos foi fundamental na história da humanidade, como fonte de sustento e desenvolvimento. Ao longo dos séculos, mas especialmente após a Revolução Industrial, os avanços da sociedade originaram uma série de impactos negativos no meio ambiente. Um destes problemas é o lixo marinho, que, entre tantos males, coloca diretamente em risco a vida de diversas espécies animais, como as tartarugas. Você sabe o que é lixo marinho? Ele é definido como todo resíduo sólido processado, utilizado e descartado pelo ser humano no ambiente marinho. Na parte emersa, os resíduos plásticos são dominantes, compondo mais de 90% do total. O restante fica submerso e é composto principalmente por metais, vidros e materiais mais densos. Quais as origens do lixo marinho? Em 80% dos casos, a origem é terrestre, como indústrias, comércios, residências, hospitais, dentre outras atividades. Já em 20% dos casos aproximadamente, o lixo é fruto de origem marinha, como, por exemplo, embarcações, plataformas de extração de óleo e gás e maricultura, entre outros. A iniciativa privada tem um papel decisivo nas origens do lixo no mar. Indústrias, empresas, transportadoras e revendedores estão entre os principais responsáveis pela destinação dos resíduos produzidos em nossas cidades. Essa responsabilidade está ligada à logística reversa, um conjunto de ações e procedimentos para a coleta e restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento ou outra destinação ambientalmente adequada. Entre esses produtos estão embalagens, agrotóxicos, pneus, componentes eletroeletrônicos, pilhas e baterias. O poder público é o principal responsável pelo controle da destinação dos resíduos. Alguns problemas, como baixo investimento na gestão de resíduos sólidos, infraestrutura urbana deficiente em saneamento básico, ineficiência de políticas e ações preventivas e educacionais e a deficiente fiscalização de fontes poluentes contribuem com o cenário em que vivemos. Outro agente também é muito influente no problema dos resíduos marinhos. A sociedade. Isso mesmo. Todos nós somos responsáveis quando consumimos produtos de maneira indiscriminada e inconsciente. Descartamos inadequadamente resíduos. Não nos engajamos para discutir e cobrar soluções do poder público diante de problemas decorrentes do lixo. Para onde esse lixo vai? Nos mares, os resíduos podem ser levados por correntes e ventos, atingindo diversos ecossistemas marinhos, de áreas costeiras até ilhas oceânicas remotas.
Esses materiais costumam se acumular também em regiões oceânicas, chamadas de giros subtropicais, locais onde estas correntes e ventos são mais fracos e fazem com que se concentrem por mais tempo. Quais são os impactos do lixo marinho? São grandes as ameaças que o lixo acarreta aos ecossistemas marinhos, assim como os riscos que ele traz à humanidade. Por exemplo, causando problemas de saúde aos humanos, alterando habitats naturais, no emaranhamento e óbito de animais, com a invasão de espécies exóticas, na pesca fantasma, que são os indivíduos mortos por equipamentos de pesca perdidos ou abandonados no mar. Qual o panorama do lixo marinho no Brasil? Em 2010, foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, por meio da Lei Federal número 12.305, o que representou um grande avanço na gestão de resíduos sólidos no Brasil e estabeleceu diretrizes para melhorar o tratamento das questões ligadas ao lixo. Além disso, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil assumiu um compromisso voluntário com a ONU visando propor ações para a gestão eficiente do lixo no mar e propondo o primeiro Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Tais medidas estão em consonância com os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS, especialmente em relação ao Objetivo 14, chamado Vida Debaixo d'Água. Como você pode contribuir? De várias maneiras, mas principalmente praticando o consumo consciente, separando os resíduos produzidos nas residências, coletados para reciclagem antes de chegarem ao ambiente marinho. Reutilizando os resíduos domésticos que forem possíveis e consumindo produtos originários de reciclagem. Nosso planeta está conectado, interligado entre redes de ecossistemas que compõem o mosaico da vida na Terra. Todos os seres vivos dependem uns dos outros para sobreviver. Há razão melhor do que essa para enfrentarmos de uma vez por todas o problema do lixo marinho? Você viu como é importante termos bastante cuidado com o nosso lixo? Pois é. E agora que você já aprendeu um pouquinho mais sobre a preservação do meio ambiente, sobre os animais marinhos que nós temos e que Deus criou para nós, agora você vai ficar com a explicação da nossa atividade de hoje. Preste bem atenção, não perca nenhum detalhe, tá certo? Muito bem, agora que você já conheceu um pouquinho mais sobre as curiosidades do fundo do mar, os animais, né? Alguns animais diferentes que existem nos oceanos aí, né? Vamos para a nossa atividade da apostila. O que você vai precisar fazer aqui? No exercício número 3 da página 91, você vai circular os animais que não fazem parte do ambiente marinho. A vaquinha faz parte do ambiente marinho? O cachorrinho faz parte? E o passarinho? Pois é, você só vai circular aqueles que não fazem parte do ambiente marinho. Depois, no exercício número 4, você vai levar o peixinho, vai ajudar ele a encontrar o caminho até a alga saborosa, tá? Esse peixinho aqui não é o tubarão, tá certo? É o peixinho, é ele que tá com fome. Então, você vai ligar ele até a comidinha, até a alga marinha. Depois disso, você, no exercício número 5, você vai completar a cruzadinha com o nome dos animais que estão aqui. Todos estes são animais o que mesmo? Aquáticos, isso mesmo. E esta é a nossa atividade desta semana. Muito bem! Agora que você já sabe o que precisa ser feito na nossa atividade, nós vamos encerrar a nossa aula de ciências. Beijinho para você, te espero na próxima aula. Tchau, tchau!